Olha, toda empresa no Brasil sabe o poder que o WhatsApp tem. É quase essencial, né? Só que tem um problema. Conforme o negócio vai crescendo, aquela ferramenta que ajudava tanto, de repente começa a virar uma baita dor de cabeça. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, como dá para virar esse jogo. E a pergunta que fica é essa, né? O WhatsApp de um negócio é uma mina de ouro ou é um campo minado? Porque no começo é incrível, é uma mina de ouro de verdade, contato direto com o cliente, resposta rápida. Mas aí o negócio cresce um pouquinho e, sem a organização certa, vira um caos, um verdadeiro campo minado, onde cada passo em falso é uma mensagem perdida, uma venda que não acontece. É um paradoxo mesmo. De um lado, a gente tem a promessa, que é fantástica, estar ali, pertinho do cliente, falando de forma rápida, vendendo sem gastar quase nada. A teoria é linda. Mas aí vem a realidade, o dia a dia. E a realidade é o quê? É o caos. São as mensagens que ninguém sabe quem respondeu, são as vendas que simplesmente somem no meio da confusão. E o time? O time fica ali apagando incêndio, fazendo tarefa manual o dia inteiro. Beleza. Se eu tenho problema, a gente vai atrás de uma solução, certo? O negócio começa a procurar uma ferramenta para organizar essa bagunça. Só que aí vem outro problema. A maioria das ferramentas que existem por aí simplesmente não foi desenhada para a realidade da pequena e média empresa aqui do Brasil. Vamos entender o porquê disso. Se a gente dá uma olhada no que tem disponível, o padrão fica bem claro. Tem os gigantes, tipo um Zendesk da vida. É uma plataforma incrível? Com certeza, mas para quem? Para uma mega corporação. Para uma PME pagar US$ 55 por agente todo mês é simplesmente inviável. Aí tem outras como a Como, focada em vendas, legal, mas o preço em dólar. E aí, como é que faz para prever o custo? Não dá. A Octad já é um avanço. Ela já saca o mercado brasileiro, cobre em reais. É um bom caminho, mas vamos ver a história toda. E aqui a gente chega no coração do problema. O maior medo de qualquer pequeno ou médio empresário no Brasil. A famosa fatura surpresa. Imagina só, planejar todos os custos e no fim do mês a conta vir muito mais alta porque o dólar subiu. Isso acaba com qualquer planejamento. É um risco enorme, um risco que, sinceramente, nenhuma PME deveria ser obrigada a correr. Pois é justamente para resolver essa dupla de problemas, o caos da comunicação e o medo da fatura em dólar, que surge a Zapia. A ideia aqui é bem direta, bem simples e ela se apoia em 3 pilares que foram pensados do zero para a realidade brasileira. E os pilares são esses aqui. O primeiro é centralizar. Pensa só, acabar com aquela loucura de ficar pulando do WhatsApp para o Instagram, para o chat do site. Não, é tudo numa caixa de entrada só, organizada. O segundo pilar é automatizar. Sabe aquelas perguntas de sempre? Qual o horário de funcionamento? Qual o preço? Deixa um robô inteligente responder isso. E o time? O time vai focar em vender, em conversar de verdade com o cliente. E o terceiro, que traz a paz, controlar. É a tranquilidade de ter um preço fixo, em reais, ponto, sem asterisco, sem surpresinha no fim do mês. Ok, centralizar, automatizar, controlar soa muito bem. Mas na prática, no dia a dia, como essa automação funciona? Vamos sair um pouco da teoria e mergulhar em exemplos bem concretos para ver como isso se encaixa em diferentes tipos de negócio. Vamos pegar um e-commerce, por exemplo. Essa aqui é uma jogada de mestre para recuperar vendas. Sabe quando o cliente enche o carrinho, chega na hora de pagar e desiste? Acontece toda hora. Com a automação, 30 minutinhos depois, o sistema manda uma mensagem simpática no WhatsApp da pessoa: "Ei, parece que alguns produtos ficaram no carrinho." E já manda o link para finalizar a compra. É dinheiro que estava perdido e que volta para o caixa, sem ninguém precisar levantar um dedo. Agora, vamos pensar em outro cenário. Uma clínica, um consultório, qualquer negócio que trabalhe com agendamento. Qual é o maior pesadelo? O cliente que não aparece. Isso é prejuízo na certa. A automação aqui é genial. Ela manda lembretes automáticos um dia antes, 2 horas antes, com botõezinhos simples, confirmar ou cancelar. Se a pessoa cancela, pronto. Aquele horário já fica livre na agenda automaticamente para outra pessoa marcar. É uma otimização de tempo e de dinheiro absurda. E o mais legal de tudo é que essa inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, qualquer pessoa do time consegue treinar o assistente. Não precisa saber programar, nada disso. É só alimentar a IA. Pode-se colocar ali as perguntas e respostas mais comuns, pode-se dar o link do site e falar "aprenda tudo que está aqui", ou pode-se até subir um PDF, tipo um catálogo de produtos. A IA lê tudo e passa a responder como se fosse especialista da empresa. E o resultado disso é exatamente o que a gente vê aqui,
80% das perguntas de rotina sendo respondidas pela IA. Isso é uma revolução. Significa que o time para de ser um robô de respostas prontas e passa a ter tempo para o que realmente importa: vender, negociar, encantar o cliente. Agora, vamos fazer um exercício rápido. Lembra daquele preço que a gente viu lá no começo de uma ferramenta gringa? $55 por cada pessoa do time, por mês. E o dólar, como é que vai estar mês que vem? Ninguém sabe. E agora, olha o contraste. A promessa da Zapia é o exato oposto disso. É um preço fixo, é em reais, é sem surpresas. É a segurança que todo pequeno e médio negócio precisa para poder planejar o futuro e crescer sem medo. Ok, a proposta é boa, a promessa é forte, mas no fim do dia o que importa é resultado, né? O que de fato acontece com um negócio depois que ele começa a usar uma plataforma como a Zapia? Vamos dar uma olhada nos números. E os números são bem impressionantes. A gente está falando de um aumento de até 30% nas vendas. Por quê? Porque nenhuma oportunidade se perde mais. Uma redução de 40% no retrabalho, porque está tudo centralizado, organizado. E um atendimento 60% mais rápido. Isso são números que mudam o jogo, que impactam diretamente o faturamento da empresa. E o mais interessante é que isso não é uma solução para um tipo de negócio só. A gente vê isso funcionando em e-commerce, em clínica médica, em imobiliária, em escola. A ferramenta é flexível. A lógica por trás é universal. Se a comunicação melhora, o resultado aparece. Não importa qual seja o setor. Para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para pensar. O que acontece quando uma empresa finalmente consegue trocar aquele caos do dia a dia pelo controle total da sua comunicação? A energia que antes era gasta apagando incêndio, agora pode ser usada para quê? Para pensar no futuro, para inovar, para construir o próximo passo, o próximo nível do negócio.